Irmãos, vocês tiveram uma dificuldade para chegar aqui hoje, né? Foi fácil. Os nossos atletas, eles usam a cidade inteira. Nós, nesse mês de dezembro, separamos um tempo para pensarmos juntos um pouco mais sobre o nascimento de Jesus. Porque às vezes nós dedicamos apenas uma noite para falarmos um pouco sobre o Natal e, na verdade, o Natal e a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, foi um dos maiores milagres que a história da humanidade vivenciou. É um milagre imenso. A gente, na semana passada, eu comentava que tudo a gente tem o hábito de chamar de milagre, né? Mas o milagre é uma intervenção divina na humanidade, onde Deus fala, onde Deus age, e ele absolutamente é o contrário do que é normal, é o contrário do que é corriqueiro. Ele não se explica de nenhuma maneira pela ciência, pela lógica. E os milagres, eles não têm nenhuma evidência científica, e nunca, em nenhum momento, você abre as Escrituras, teve uma explosão de tão poderosos milagres, uma sequência de tantos milagres e atos sobrenaturais, como nesse período da anunciação até o nascimento de Jesus, e também na vida de Jesus. Porque era uma intervenção, porque Deus estava entrando na história da humanidade. E nós muitas vezes passamos por isso, a gente se limita a alguns minutos numa noite de celebração de Natal, sem que nós nos atenhamos à grandiosidade daquilo que foi a encarnação. E quantas coisas que podemos aprender por esses registros que existem no Novo Testamento sobre essa celebração. O Natal é muito mais do que um bebezinho que nasceu numa manjedoura, do que os presépios que vão se estendendo aí por todos os lugares do mundo, presépios lindíssimos, caríssimos. É muito mais do que o consumo, do que as árvores de Natal com cristais de Swarovski. É muito mais do que todo o movimento do Papai Noel, na verdade, para aqueles que creem. O Natal é a vinda do Cristo, do Filho de Deus. É o anúncio de que a salvação estava vindo ao mundo, de que o reino de Deus estava chegando, de que o Cristo, o Messias prometido, estava chegando como prometido de todas as nações, para redimir a humanidade, para trazer para nós a esperança da vida eterna. E ele veio, poderia vir numa figura humana poderosa, portentosa, poderia já vir como um rei poderoso, mas ele escolheu vir numa figura humana frágil, vir como um menino, vir numa família pobre, vir nascido de uma menina simples, e veio nessa figura humana. Depois Filipenses vai dizer que veio na figura de homem, veio na figura de servo, e achando-se na figura de servo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E tudo isso Jesus fez num plano eterno para trazer para nós a salvação. Então, quando a gente fala de Natal, nós estamos falando de salvação. Nós estamos falando da nossa salvação, porque Cristo veio, e quando ele veio como um menino, ele era 100% homem, 100% bebê, mas também era 100% Deus. Ele era o nosso Messias. E quando a gente para agora para pensar que Jesus é Deus, a gente pode pensar novamente, abrir o livro de Lucas, como nós estamos falando, e revisitar a história dessa anunciação de Maria com um outro olhar. E é isso que eu gostaria de fazer com você nessa manhã. Na semana passada nós falávamos que o livro de Lucas começa nos lembrando que havia 400 anos de silêncio. Se você for pegar a história do Antigo Testamento, essa passagem, não havia mais nenhuma profecia, não havia mais nenhuma visita de anjo, não tinha mais nenhum milagre acontecendo há muitos anos, muitos anos. Na semana passada a gente viu que tinha um sacerdote, que era um homem
que ele era justo aos olhos de Deus. Ele e a sua esposa Isabel não tinham filhos, eles já eram idosos, bem velhinhos. E esse homem, que era um homem justo aos olhos de Deus, foi sorteado, vocês se lembram, para um trabalho especial ali no templo. E esse trabalho especial era um lugar onde ele ficava mais perto de Deus possível. E aí ele recebe a visita de um anjo depois de centenas de anos sem nenhuma manifestação divina. E esse anjo traz a anunciação da vinda do precursor de Jesus, que seria João Batista. Na semana passada nós vimos sobre a vida de João Batista, como ele poderia ser grande, como nós, seguindo os passos de João Batista, poderíamos ser grandes aos olhos de Deus. Essa nossa passagem da semana passada chega ao fim com Isabel já grávida de 6 meses, e a gente chega então agora numa nova história. Nessa nova história, já no versículo 26 ainda do capítulo 1, esse mesmo anjo Gabriel agora vai fazer uma nova visita. Agora ele está na cidade onde não mais onde Zacarias e Isabel estavam. Ele veio visitar o norte da Galileia e ele chega até uma menina de aproximadamente 13 anos de idade. De 13 a 15 anos de idade tinha Maria quando recebe a visita desse anjo. E eu quero ler com você então essa história, que é muito mais que uma história, um evento divino que traz para nós muitas reflexões, e elas estão nos versículos de 26 a 38, dizem o seguinte: no 6º mês, Deus enviou um anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é sempre boa. Nós pedimos que o nosso coração esteja preparado para recebê-la. Que o Senhor possa ministrar a tua palavra ao nosso coração, para que sejamos alimentados, confrontados e edificados pela tua palavra. É o meu pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala sobre Maria. Começa dizendo que o anjo visitou Maria, que era uma jovem, uma virgem prometida em casamento. Essa idade onde uma virgem era prometida em casamento era uma idade normalmente da adolescência, de uma menina que era entre 13 a 15 anos de idade. Nessa idade havia aquilo que era um noivado judaico, que durava de 6 a 1 ano mais ou menos. Era um acordo formal entre os pais do noivo, que também tinha mais ou menos essa idade, um pouco mais velho talvez, e o pai da noiva. E eles faziam um contrato por escrito. O pai da noiva dava uma certa quantia, e aquele noivado, ele tinha já um comprometimento muito sério. De forma que se aquela noiva, se aquele noivo falecesse, morresse, aquela noiva era considerada viúva. Se aquela noiva tivesse conjunção carnal com outro rapaz, ela era considerada adúltera, e ela poderia sofrer todas as implicações penais daquela época, que era o apedrejamento. Então, aquele noivado, ele equivalia a um casamento, mas ainda não era um casamento, porque ela ainda não tinha sido dada ao seu marido. Era um período em que eles eram comprometidos, mas ainda não eram casados. E era nesse momento onde Maria já tinha um comprometimento muito sério com José,
que Lucas pontua que José era da descendência de Davi, porque Jesus, o Messias prometido, viria da descendência de Davi. E essa mulher, essa jovem, essa menina, era prometida em casamento por um jovem, um rapaz descendente de Davi. Ela tinha então com ele esse vínculo de casamento, esse noivado, esse comprometimento. E o texto ainda pontua: ela era uma menina virgem, ela era uma menina pura, como todas as meninas, a maioria delas naquela época. E por que essa pontuação, por que ele faz essa implicação aqui? Porque esse momento é importante para nós lembrarmos que havia uma promessa de que Jesus nasceria de uma virgem, de que Messias viria de uma virgem. E a verdade é que depois que Adão pecou, toda a descendência de Adão, todos aqueles que vieram de Adão, nasceram também em pecado. Como que então alguém que era um pecador poderia salvar os pecadores? Haveria a necessidade que alguém sem pecado pudesse se derramar em favor de todos os pecadores. É por isso que então Deus intervém na história. E Ele então planta uma semente de vida no ventre dessa menina virgem, para que haja um Salvador não envolvido na natureza humana, que fosse 100% Deus, mas também 100% homem, porque nasceu de um ventre humano. E aí há o grande milagre do nascimento virginal de Jesus, que já começou na sua concepção. Gálatas 4:4 fala sobre Maria. Maria então era uma jovem, era prometida em casamento e era uma virgem. Gálatas 4:4 fala: quando porém chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Toda a fé cristã está baseada em que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Existem muitas pessoas que admiram Jesus, você vai encontrar uma delas, mas elas não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aqui está a essência do Natal. Nós cremos que aquele bebê, nascido de Maria, era nascido de uma menina virgem, que essa menina recebeu a visita de um anjo, e esse anjo anunciou para Maria que ela receberia a visita do Espírito Santo, e dela nasceria aquele que seria o grande Messias, que seria Jesus, que traria salvação para toda a humanidade. E Gálatas 4 fala que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, no momento oportuno, na plenitude de todos os tempos. Jesus Cristo foi enviado para trazer salvação para a humanidade. Então o anjo chega e chama Maria de agraciada. Ele fala: salve agraciada, o Senhor é contigo. E o sentido desse versículo não é que Maria é fonte de graça, como muitos interpretam, mas Maria é aquela que recebeu a graça. Ela é aquela que foi alvo do favor gratuito, divino e merecido de Deus. Ela encontrou graça ao lado de Deus, ela encontrou graça da parte de Deus. Ela é receptora, não é dispensadora da graça de Deus, porque somente Deus pode dar graça àqueles que Ele dispõe. E muitas pessoas endeusam e santificaram Maria, e em contrapartida, acho de uma forma até leviana, a igreja de uma forma despreza toda a grandeza que existe nessa pessoa. Ela não deixa de ser uma heroína da fé. Quando você olha para alguém que na plenitude dos tempos foi escolhida pelo Senhor para abrigar o Salvador, sem dúvida ela era uma menina muito especial. Alguém que criaria Jesus, alguém que traria os valores para Jesus, alguém que amaria Jesus, alguém que estaria ao lado de Jesus, alguém que ensinaria os valores da vida para Jesus. Mas existe algo mais do que isso. Eu quero dar um salto dentro desse capítulo para ler com vocês o Cântico de Maria. No final desse capítulo, o coração de Maria, ele rompe em adoração. E ele traz esse cântico que muitos conhecem, que é o Magnificat. E esse cântico diz o seguinte: então Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que temem de geração em geração. Ele realizou feitos poderosos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo
do seu coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas aos famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou Israel, seus servos, lembrando-se da misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Quando você olha para Maria, com certeza ela era uma menina especial, mas quando você lê o Cântico de Maria, você entende que nesses versículos há um eco das Escrituras. Nesses versículos você lê que ela está se referindo ao Cântico de Maria em 1 Samuel. Existem menções aos Salmos, existem menções a profecias de Isaías. Essa menina, ela conhecia aos 13 anos de idade muito mais as Escrituras do que muitas pessoas. Ela era cheia da palavra de Deus. Ela conhecia a aliança abrâmica. Ela sabia que havia uma promessa a ser cumprida de Abraão. E aqui ela não parou para abrir as concordâncias. Ela não fez um Google para procurar o que ela deveria. O coração dela era cheio da palavra. Ela conhecia, ela guardava ansiosamente pelo cumprimento dessas promessas. As promessas ferviam dentro do coração dessa menina. Ferviam dentro do coração. Ela era cheia da palavra. A palavra de Deus fala que o coração, fala do que está, a boca fala do que está cheio do coração. E o coração era cheio de adoração. Por isso que o coração dela irrompe em adoração. E um coração de adorador é um coração cheio da palavra também. Ela fala de todas as gerações, elas vão me chamar a bem-aventurada. Eu vou ser aquela que vai ser olhada e ela se vê como alguém que é humilde também aos olhos do Senhor. Ela era alguém que conhecia profundamente as Escrituras. Essa menina, ela era realmente agraciada e ela teve o privilégio de ser usada por Deus. Ela tinha o privilégio de dar a luz ao Filho de Deus. É isso que o anjo vai falar para ela. Ele vai falar para ela que ela vai ter um filho. E esse filho vai se chamar Jesus. Esse filho vai ser chamado Jesus. Ele vai se chamar Yeshua. Ele vai se chamar Yahvé, que quer dizer a salvação. Jeová salvará. E Deus o nomeou Yahvé, Yeshua, porque ele vai ser aquele que vai trazer a redenção para toda a humanidade. Ele é o prometido das nações. Ele é aquele por quem Israel esperava. Ele é aquele por quem a nossa alma esperava. Ele é aquele por quem nós acabamos de cantar, que vai saciar a nossa sede. Ele é a nossa salvação. Ele é a salvação de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as culturas. Era o Cristo, aquele prometido. Estava sendo anunciado agora que nasceria do ventre de Maria. E a palavra de Deus em Isaías 9:6 fala que um menino nasceria. E esse menino, esse Jesus, ele teria um principado sobre os seus ombros. Ele era um rei, nascido de uma manjedoura assim, mas um rei. E a palavra fala que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É isso que Jesus quer ser. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas não é só isso, o texto fala, olha, ele vai ser grande. Ele vai ser chamado Filho do Altíssimo. E o Deus vai lhe dar o trono de Davi, o seu pai. E ele vai reinar para sempre. E essa grandeza não era uma grandeza qualificada, como foi dita sobre João Batista. Ele vai ser grande aos olhos de Deus. Não, ele vai ser o grande Jesus. Aquele Jesus, o Cristo, que vai dividir a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Aquele Messias prometido, que vai ter duas festas gigantes todos os anos, que vai ser a Páscoa e o Natal, onde todas as pessoas vão celebrar a sua vida, e todas as pessoas vão celebrar a sua morte e a sua ressurreição, onde nós vamos nos prostrar, nós vamos nos ajoelhar, nós vamos cantar a nossa salvação, nós vamos cantar a nossa vitória sobre os nossos inimigos, porque Ele nos fez vitorioso com Ele na cruz do Calvário. Esse é o nosso Jesus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do Altíssimo. E ele vai receber o trono do seu pai. E mais do que isso, a palavra nos garante que o seu reinado nunca vai ter fim. Olha que promessa mais tremenda que aquela menina recebia. Isaías 9:7 fala, ele será descendente do rei Davi. E o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o reino. As bases do seu governo serão justiça e o direito desde o começo para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que isso aconteça. E é isso que nós sentimos. O grande amor.
paz no nosso coração. A justiça, que é essa justiça da justificação em Cristo Jesus, recebida através da salvação da cruz do Calvário. E a reação dessa menina, além do medo, como nós falamos na semana passada, porque eu nunca vi um anjo, mas eu acredito que a primeira reação é sempre essa, porque ele chega falando, não temas! E ela pergunta, como vai ser isso? Como que acontecerá isso? Porque eu sou virgem. Você consegue entender o coração daquela menina? A postura dela não é igual a de Zacarias. Zacarias duvidou. Dois velhinhos. Vai estar dando não hoje. Vai estar dando. Complicado o negócio. A postura dela é diferente. Como que vai acontecer isso? E a resposta do anjo é linda. Porque apesar dela confessar que não entende como isso pode acontecer, ela não duvida da possibilidade disso acontecer. Ela se pergunta como isso vai acontecer, porque o anjo tem a resposta, um grande milagre, absurdo milagre, que nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer agora no ventre de Maria. É óbvio que ninguém saberia como isso poderia acontecer, essa concepção milagrosa. O anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus, pois tudo é impossível, pois não há impossível para Deus. Se você perguntar exatamente para mim o que aconteceu, se você procurar em vários livros, escritos, se alguém consegue explicar o que aconteceu, você provavelmente não vai achar. Porque é isso que o milagre é. É algo que não tem como ser explicado. Se você procurar como que Cristo foi concebido dentro do ventre de Maria, nós não temos como explicar esse milagre, porque ele é um milagre criativo de Deus, tão poderoso quanto haja luz. É um milagre criativo, não tem precedentes. Foi Deus que fez isso, é o resultado da intervenção direta de Deus na história da humanidade. O agente foi o Espírito Santo de Deus. Apesar de João ter sido cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel, Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Esse Espírito Santo foi quem trouxe a vida divina no óvulo humano de Maria. E isso é algo inexplicável. Nós jamais tentaremos explicar o milagre divino da concepção virginal de Maria. Nós cremos. E porque nós cremos nisso, nós cremos que Jesus Cristo é o Messias, e isso é que é Natal. É aqui que está a origem, é aqui que está o verdadeiro sentido do Natal. E qual é a reação de Maria diante dessa poderosa notícia? Quando ela recebe a notícia que o poder do Altíssimo a vai envolver, e esse poder que vai envolver, essa palavra, é semelhante ao Shekinah, aquela nuvem que havia no templo que envolvia e cobria todo o templo. É isso que vai acontecer com essa mulher. Ela vai ser envolvida, ela vai ser coberta pelo poder do Espírito Santo, a presença e o poder do Espírito Santo. O Shekinah vai vir sobre ela. A reação de Maria tem muito a nos ensinar, porque a reação de Maria nesse momento é: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então o anjo se retirou dela. E se você agora se colocar um minuto no lugar daquela menina, você vai ver que haveriam muitas questões sobre a integridade de Maria. Eventualmente ela se tornaria um objeto de ridículo e de fofoca ali pelos arredores daquele bairro, daquele povoado. O que seus pais falariam dela? O que José pensaria dela? A gente sabe, ele quis fugir. Ele não queria que ela fosse apedrejada, então ele quis fugir na calada da noite, porque ele não queria que a vida sofresse um apedrejamento. Mas pensa, quem acreditaria que ela foi concebida pelo Espírito Santo? Você consegue imaginar quantas coisas estavam envolvidas com essa reação de Maria
eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela era apenas uma garota, apenas uma adolescente prometida em casamento a um jovem José. Os seus pais estavam envolvidos naquele comprometimento. Toda a sua família estava, inclusive, financeiramente envolvida naquele acordo matrimonial. Tinha muita coisa envolvida. Quando ela agora se acha grávida, a vida dela estava ameaçada. Deuteronômio 22 fala que havia a condição de execução para pessoas que eram adúlteras nesse momento, porque era isso que ela seria caso não acreditassem que ela foi concebida pelo Espírito Santo. Essa era a questão sobre assumir o chamado, que ela foi chamada pelo anjo. Mas ela não duvida em nenhum momento. Será que ela ficaria divorciada? O que as pessoas acreditariam? E apesar de todos os medos, ela se submeteu voluntariamente, imediatamente. Isso mostra a fé dela. Isso mostra o tipo de gente que ela é. Ela tinha um coração submisso. Ela era obediente à vontade de Deus. E você não vai ver muitas pessoas ao longo da palavra falando eis-me aqui, mas você vai ver gente grande falando eis-me aqui. Você vai encontrar Abraão, Jacó, Moisés, Samuel, Isaías, e no meio desses caras você vai encontrar uma mulher, Maria, falando eis-me aqui. O Senhor pode fazer segundo a tua vontade. Eu estou aqui disposta para fazer segundo a tua palavra. E essa é uma atitude humilde e de obediência daqueles que se põem à disposição do Senhor para fazer exatamente aquilo que o Senhor quer de nós. E eu gostaria de encerrar com alguns princípios e talvez alguns pensamentos, algumas coisas que nós aprendemos com Maria. Algumas coisas que a postura de Maria traz para o nosso coração, para que a gente possa ser edificado também por essa palavra. A primeira coisa é que, como chamado, há muitas vezes o preço pagado. Talvez isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse texto, porque Maria naquele momento estava disposta a pagar um preço muito alto para servir ao Senhor Jesus, para ser a mãe daquele que seria o Salvador do mundo. Mas não tão alto quanto Jesus. Jesus, lá antes da criação do mundo, quando houve a decisão de fazer com que o homem fosse livre, quando falaram, não, nós vamos dar o arbítrio para eles, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram dar o arbítrio para o homem, eles assumiram que o homem poderia decidir ser um pecador. E se o homem decidisse ser um pecador, o homem ia precisar de um Salvador. E Jesus falou, eu vou. Se eles precisarem de um Salvador, eu vou. Por isso que a Bíblia fala que ele foi o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele se dispôs a dar a sua vida por nós antes mesmo do mundo existir, porque sabia que se nós fôssemos livres, eventualmente nós seríamos pecadores. E foi o que aconteceu. Esse foi o preço pago para que nós fôssemos livres. O que nós fazemos com a nossa liberdade? Aqui nós somos chamados para, com a nossa liberdade, obedecermos ao chamado de Deus. E ao obedecermos ao chamado de Deus, muitas vezes nós vamos ter um preço a pagar, que é entregar a nossa vontade, para submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Assim como Maria, para viver de acordo e para a glória de Deus, porque Jesus se fez ele inocente, se fez um substituto para nós, os pecadores culpados. A segunda coisa que nós aprendemos com Maria é que quando nós servimos a Deus, nós devemos sempre ter a eternidade em mente. Maria viu as coisas da perspectiva de Deus. Ela tinha uma perspectiva diferente. Quando ela soube que ela ia gerar aquele que seria o Messias, Filho do Altíssimo, o Santo Filho de Deus, ela estava disposta a pagar qualquer preço. Porque muitas vezes nós temos uma perspectiva da nossa vida como se a nossa vida fosse só aqui. Sabe aquela ideia carpe diem? Eu tenho que viver o máximo, eu tenho que ser feliz agora, a vida é agora, eu tenho que aproveitar tudo agora, eu tenho que desfrutar o máximo agora, eu tenho que gastar tudo agora, eu tenho que viver tudo agora, eu tenho que ter o máximo agora. E a gente esquece que nossa vida aqui é uma fração de segundos para a eternidade. No entanto, tudo que a gente planta aqui, a gente vai colher na eternidade. A nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas aqui vão reverberar na eternidade. Mas a nossa
da eternidade que nós temos com Deus. E quando nós vivemos dentro dessa perspectiva, que é a perspectiva da ressurreição, a nossa vida para viver para a glória de Deus e obedecer ao chamado e viver uma vida obediência ganha uma nova forma. Nós nos chamamos aqueles que são os adoradores, aqueles cuja a alegria é fazer a vontade de Deus, porque nós não temos a nossa alegria aqui. Nós sabemos que a nossa alegria é na eternidade com o Senhor, que aqui é só uma estação. O nosso ponto final é na Jerusalém celestial. É lá que está a nossa alegria, novos céus e nova terra. Maria é essa pessoa que não estava preocupada com o que elas iam falar aqui, com o que as pessoas iam falar dela. Ela sabia que ela estava recebendo aquele que seria o Redentor. E a palavra de Deus fala que importa muito mais agradar a Deus do que agradar aos homens. E entre esses homens estamos nós e o nosso mundo. Importa mais agradar a Deus do que a mim mesmo. Importa mais agradar a Deus do que aqueles que estão ali na torcida para que eu faça aquilo que Deus não quer que eu faça. Importa mais agradar a Deus do que o que o mundo chama de legal, de bom e daquilo que é agradável. Uma vida com Deus é uma vida que reflete na eternidade. A terceira coisa é que Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus sempre cumpre as suas promessas e Ele se coloca à disposição e Ele vai cumprir e vai suprir todas as nossas necessidades, porque Lucas 1,37 fala, porque nada é impossível para Deus. E tudo que Ele fala que Ele faz, e tudo que Ele promete que Ele vai fazer, você pode descansar que Ele vai fazer. Para cada um, como pode ser isso? Como isso vai acontecer? Existe uma certeza de que o poder do Altíssimo vai te cobrir. Cada vez que o teu coração se prostrar diante de Deus em um questionamento humilde e sincero, Senhor, como isso vai acontecer? Você vai ouvir de Deus a certeza de que o poder do Altíssimo vai te cobrir, Ele vai te cobrir. Nós precisamos ter essa certeza. Sabe por que eu falo isso? Porque Isaías 7,14 fala algo lindo, e talvez essa é a mais linda de todas as promessas do Natal, de que a Virgem conceberia e daria à luz a um filho, e o nome desse filho seria Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus nos criou por relacionamento conosco. Quando Deus criou o homem, Ele ia ter um relacionamento com o homem todos os dias da criação. Foi o pecado que impediu o homem de se relacionar com Deus. E aí quando Jesus vem para ser o Emanuel. Quando Jesus vem, João fala que ele veio e ele tabernaculou. Ele estendeu as suas tendas. Ele se estendeu para um encontro com o homem. Ele veio para estar entre nós. E ele falou, olha, eu estou indo, lá em João 16, mas eu vou deixar outro igual a mim, que é o Espírito Santo. E a promessa dele é, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então cada vez que o seu coração tiver a ânsia de perguntar como é que vai acontecer isso, ouça do Espírito Santo a voz, eu vou te cobrir, e eu vou te encher, e eu estarei com você todos os dias. Essa é a grande promessa do Emanuel. É isso que é o Natal, é a certeza que Deus se fez homem para estar conosco agora. Nós somos livres e libertos do pecado, o véu se rasgou, agora nós temos liberdade para viver e habitar na presença de Deus por causa de Cristo Jesus. E o Emanuel está conosco, e Ele conosco, e Ele em nós, pelo seu Espírito, nos traz a mais gloriosa de todas as promessas, e Ele cumpre essas promessas. A promessa do encontro, a promessa da presença, a promessa da intimidade, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Talvez a última de todas as aplicações e o aprendizado que precisamos ter é, nós precisamos ter um coração submisso como de Maria. E a pergunta é, como que Deus está trabalhando no nosso coração? Dentro das proposituras que se apresentam para aquilo que nós devemos agir em nome de Deus, as formas com que nós devemos escolher fazer a vontade de Deus na nossa vida, as decisões que precisamos tomar para deixar o pecado, para expressar a Cristo, para amar as pessoas como precisam ser amadas, para viver a vida de Cristo como um farol, como luz do mundo, como sal da terra.
Será que o nosso coração tem sido um coração submisso como o coração de Maria, que diante desse chamado para vivermos em intimidade com Deus, falando: eis-nos aqui, Senhor, nós somos os teus servos, faz a tua vontade, cumpre a tua palavra na minha vida. Porque esse coração era o coração que Deus encontrou em Maria. Ele fez na vida dela aquilo que ele estava disposto a fazer. Será que Deus pode fazer na sua vida, na minha vida, aquilo que Ele quer fazer? Será que o poder de Deus pode nos cobrir, pode nos encher, Ele pode agir através das nossas vidas como Ele quer fazer? Será que nós temos um comprometimento nesse nível com Deus? Porque era um exemplo perfeito de submissão, e essa passagem eu lembrei de que Deus oferece a cada pessoa um novo relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo, um relacionamento de habitação do Espírito Santo. E essa, irmãos, é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal não é de um Jesus distante, lá na Nazaré, lá na manjedoura, um bebezinho cheio de ovelhinhas em volta dele. Não é sobre isso, é sobre um Salvador, é sobre um Redentor, que veio entrar na nossa história para que nós possamos viver com um propósito. Deus entrou na nossa história para nós vivermos com um propósito. Nós temos atendido ao propósito de Deus nas nossas vidas. Deus se fez homem para se relacionar conosco, para que pudesse derramar a sua graça e bondade sobre pessoas comuns, para que nós fôssemos os agraciados, tal qual a Maria é agraciada, mas para que nós também pudéssemos, como pessoas comuns, dizermos: somos os seus servos, Senhor. Como servos, nós queremos fazer a tua vontade. Eu quero colocar no coração do Senhor nessa oração, nessa manhã, para que o Senhor possa encontrar em nós que somos agraciados, porque em nós está a divina semente, o Espírito Santo está em nós. O Senhor é fiel à sua palavra, o Senhor está conosco todos os dias, mas nós temos essa mesma fidelidade, o mesmo princípio de submissão que Maria. Estamos aqui, Senhor, faça conosco, Senhor, tanta vontade. Estamos integrais, Senhor. A gente não se importa com o que vão falar da gente. A gente não está nem aí com o que o povoado está pensando da gente. A gente quer que a tua vontade, a tua verdade, a tua palavra se cumpra em nós com toda a eficácia, para que todos vejam a tua glória, para que todos percebam o teu Shekinah em nós. Será que nós temos essa postura, irmãos? Vamos orar para cada um. Como isso vai acontecer, nós possamos ouvir do Espírito Santo: eu vou te cobrir, eu vou te encher, e eu vou me derramar sobre a sua vida. Nós possamos ter essa dinâmica de um relacionamento profundo e sincero, assim como Maria, para que a gente possa orar com um coração sincero, com um coração de adoradores. A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A minha alma engrandece, o meu espírito se alegra, pois Ele atentou com humildade na sua salva. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, porque o Senhor atentou com humildade para nós.